Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, seu jornalista de confiança, para uma live especial, hein? Problemas mentais você está tendo? Ansiedade, depressão, a memória não está funcionando direito, o foco, não está dormindo direito, está explodindo, qualquer coisinha você já está explodindo, ou o contrário, está engolindo tudo, está difícil dar aquela respirada, você está desse jeito, não sabe mais o que faz, já está procurando aí um remedinho tarja preta, pensando que vai resolver tudo? Vai não, vai não. A mente humana, ela é repleta de mistérios. Quanto mais vivemos, mais percebemos que nada sabemos. E aí você é educado de uma forma A, você é educado de uma forma B, aí a gente entra naquela palavra composta, né? Crença limitante. Não, isso aí não tem nada a ver comigo, isso aí não existe. O assunto de hoje vai despertar em você muitas dúvidas. E para um outro segmento do nosso público, vai confirmar o que eles já pensam. Meu convidado de hoje é o psicólogo Rafael Papa, também escritor, inclusive agradeço aqui, ele me enviou de brinde aqui o último livro que ele lançou. Tem o autógrafo, né? Sem o autógrafo, que eu já puxei a orelha dele aí, mas ele falou que vai vir até para Maringá aqui para autografar. Transtornos mentais, né? Então, se a mente não está legal, transtorno mental e remédios espirituais. De repente, você que está nos assistindo aí, às vezes você tem um amigo, uma amiga, que você desabafa com essa amiga e essa pessoa fala: vou fazer uma oração por você. Vamos rezar juntos, né? Até porque hoje tem... Quem reza é uma doutrina, quem faz oração é outra doutrina. Então, dependendo aí o nível de amizade que você tem que até entender isso, né? Rafael Papa, muito obrigado aí por estarmos conectados. E é bem isso mesmo? Você concorda com essa introdução que eu fiz? Ou é diferente esse mundo que a gente está vivendo hoje aí de polaridade e que as pessoas estão procurando uma pílula mágica para entrar na normalidade e no equilíbrio mental? Por que as pessoas hoje estão apresentando cada vez mais transtornos mentais, desequilíbrios emocionais? Ô, Fernando, primeiro, obrigado, né, pela oportunidade de estarmos aqui, de apresentar nosso livro para o teu público, né, para as pessoas, dar bom dia, né, para todos também que estão aí conosco. É verdade, nós já estamos vivendo um colapso mental, nós já estamos vivendo, né, os médicos espirituais que trabalham conosco, né, no campo, na mediunidade, já haviam nos alertado isso há algum tempo atrás, e os próximos 30 anos vão ser de muita dificuldade, né? De muita dificuldade por conta do estilo de vida das pessoas, né? De como as pessoas estão interpretando os fatos da vida, né? De como as pessoas estão levando, né? De como elas se percebem e percebem o mundo. Né, a maneira como se alimentam, né, a maneira, né, o seu canal fala muito disso, né, como é fundamental, né, só para a gente ter noção, 95% da serotonina vem do intestino, né, e se você tem uma alimentação não tão boa como eu, que eu já estou me entregando, aí você está inflamando, né, o intestino, mas os espíritos puxam minha orelha, geralmente, né, para que eu melhore minha alimentação, né? Então, ainda é uma camada, uma dimensão, e muito importante, porque a gente tem que falar, Fernando, também da questão biopsicoespiritual, biopsicossocial e espiritual, né?
São camadas, todas elas muito importantes para que nós percebamos o adoecimento da figura humana. A primeira delas, como você cita aí, né, Fernando, no teu canal, é a questão da alimentação, né? Nós estamos nos alimentando, o que está entrando está, muitas vezes, envenenando as pessoas, né? Envenenando as pessoas e trazendo malefícios orgânicos de toda sorte, né? A ausência de atividades físicas, né? Antigamente a gente fazia tudo a pé, pelo menos onde eu morei, lá no Meier, né? No Rio de Janeiro, nós fazíamos tudo a pé, íamos para o shopping a pé, fazíamos tudo a pé. Hoje temos facilidades para tudo. Então, para mim, Fernando, esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto do adoecimento mental. Hoje nós temos facilidades para tudo. Se você abrir o Instagram, Fernando, você vê assim, emagreça em um mês 30 quilos. Tem o seu best-seller, né? Em 4 horas, eu vou transformar a sua história no best-seller, né? Eu vou te transformar numa pessoa serena em 21 dias. Propostas muito imediatistas, né? Eu gostaria muito que elas fossem verdadeiras. Mas eu aposto que para você ter um canal com essa extensão, com esse alcance, você possivelmente teve que dar muito duro. Para você ser um jornalista reconhecido, você vai ter que trabalhar e continuar trabalhando. Então, eu acredito que o imediatismo e as questões de curto prazo, e tem um livro, no livro 2, o Espírito Hamed, né, que faz essa obra, ele tem até um capítulo novo que diz facilidades que complicam. Então, nós temos uma questão de facilidades que complicam, de fato, a vida das pessoas, né? Está tudo muito fácil, porém, ninguém quer se relacionar, ninguém quer ter filhos, ninguém quer ter relacionamentos, ninguém quer se indispor, né, a viver o presente. Então, metade das pessoas estão no futuro, metade das pessoas estão no passado, e não tem ninguém no presente. Espero que, pelo menos nós dois, as pessoas que estejam nos assistindo, né, pelo menos estejam no presente. Agora, Rafael, você, na sua resposta, aí você falou que os espíritos, né? Porque o Rafael tem essa mediunidade totalmente clara, totalmente tranquila, tanto é que ele exerce, né, toda essa mediunidade e ajuda as pessoas também através dessa mediunidade. Só que você fez um paralelo bem interessante, eu quero reforçar isso daí. Eu falo para o meu filho, para a minha filha, eu, enquanto pai, não coma isso, não coma aquilo, cuide da sua saúde. E aqui, para toda a minha audiência, né, eu sempre estou falando sobre uma vida mais saudável. Os espíritos que te acompanham, essa conexão direta que você tem com o mundo espiritual, eles também têm esse detalhamento, eles também têm esse cuidado. E agora eu vou puxar a tua orelha. E mesmo assim, você falou aqui que você, né, lógico que aqui nessa terra a gente tem alguns prazeres, e o prazer aqui de comer bem, comer com os amigos, né, fazer aquele happy hour, aquele almoço de domingo lá com a família, aquele churrasco, ainda mais aqui no Brasil, faz parte da nossa cultura. E aí eu queria explorar esse pouquinho, já que você começou a falar de qualidade de vida, dessa questão espiritual, né, orientando para você ter cuidado com o seu corpo. Me explica melhor do ponto de vista de mediunidade, porque as pessoas hoje quer comer, quer assaltar a geladeira, não está nem preocupada. Se eu tiver diabetes, eu vou lá tomar um remédio e eu me viro. Como que é essa conexão com o mundo espiritual cuidando do corpo físico? Excelente pergunta, Fernando, porque eu vou aqui depor contra mim, tá bom? Vamos lá. E depois eu posso contar algumas histórias. Primeiro, ao depor contra mim, eu estava atendendo uma pessoa que é uma paciente do consultório psicológica, né? Ela estava deitada e chegou um espírito, Dr. Karan, né, que é um amigo espiritual, olhou para mim na frente da paciente e disse: o senhor precisa cuidar da sua saúde. O seu metabolismo não está funcionando da forma correta, a sua alimentação,
né? Você está com sobrepeso, né? Você precisa se cuidar, né? Isso vai te trazer problemas daqui para frente. Eu, na frente da minha paciente, né, perdi completamente o respeito da paciente, mas ganhei uma orientação, né? Porque os bons espíritos, Fernando, eles querem o nosso bem. Então, eles nos auxiliam, nos trazem questões que nós estamos deixando a desejar. E nós precisamos ter essa capacidade, essa humildade de receber isso de uma forma transparente, né, de uma forma que a gente possa observar de uma forma feliz. Porque o que vem acontecendo, por exemplo, eu trabalho com cirurgias espirituais também, sou médium de cura. Muitas vezes as pessoas chegam no nosso centro espírita e estão com um sobrepeso muito grande e estão reclamando de dor no joelho. Quer dizer, por mais que os espíritos atuem, por mais que os espíritos ofereçam sempre o lenitivo, se você não ressignificar a sua educação alimentar, né, hoje nós temos profissionais da nutrologia, né, os nutricionistas e tantos outros especialistas para nos ajudar. É claro que esse acesso ainda precisava ser algo mais amplo, né, para as pessoas de menor poder aquisitivo, mas não adianta a gente chegar para buscar uma cirurgia espiritual para o joelho se você está com sobrepeso e se alimentando mal, né? Porque nós estamos tratando apenas o quê? Os efeitos. Nós estamos tratando apenas... Aí tem um detalhe, Rafael, que as pessoas pedem ajuda para Deus, pedem ajuda, no seu caso aí, para os espíritos. Estou com diabetes, estou com dor no joelho. Me cura. Sim. Me ajuda. Agora, fechar a boca e fazer exercício, ninguém quer, né? Exatamente. É essa mudança, esse paradigma mental, né? Essa ressignificação do que você faz e como você faz e que vai fazer, né, a total diferença. Os espíritos não vão fazer por nós, né? Essa parte. Agora, eles vão nos orientar. Mas... Agora, tudo isso, Rafael, que nem no seu livro, mais uma vez aqui, para você que está nos assistindo, né? Agora, tudo isso, esse momento que a gente está vivendo, isso tem a ver aí com essa guerra espiritual, se é que eu posso colocar dessa maneira, porque a sociedade, a humanidade hoje em dia tá muito tensa, está muito estressada. No século XXI só se fala de guerra. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial aí não faz nem um século. Foi um transtorno mundial, tudo. E nós estamos, parece que, cometendo o mesmo erro. O que está acontecendo aqui em cima e o que está acontecendo com toda essa sociedade que está doente do ponto de vista mental? É muito interessante, Fernando, esse teu apontamento, porque se nós estamos tendo uma guerra externa, nós não podemos esquecer que o planeta Terra, ele é uma orquestra. E cada um de nós é uma nota musical. Se nós somos uma nota musical que está desafinada com essa orquestra e com a regência, podemos assim dizer, de leis naturais, não estou falando aqui nem de leis divinas, mas leis naturais que compõem o universo, se há uma guerra, para você ter uma guerra, Fernando, externa, para você ter uma guerra plural no mundo inteiro, você precisa ter uma guerra íntima antes. É verdade. As pessoas estão querendo brigar com as outras, mas elas estão brigando com elas mesmas. Elas estão querendo espalhar a paz, mas não estão se pacificando. Né? Então, para que nós possamos não ter mais guerras, para que nós possamos, por exemplo, as pessoas falam, eu quero ter um relacionamento pacífico. Né? Vamos dar um exemplo. Os relacionamentos têm adoecido demais as pessoas. Né? Hoje já é comprovado cientificamente que a solidão equivale a você fumar um maço de cigarro por dia. E as pessoas estão se sentindo extremamente solitárias. Por quê? Elas estão querendo buscar uma paz sem aprender a se socializar com as outras. Né? Parece que nós estamos vivendo ainda na pandemia. Às vezes eu olho os relacionamentos, as pessoas,
as amizades, para você marcar um encontro, a gente tem que abrir um edital público. Abrir um pregão, uma dispensa de licitação, porque as pessoas não se encontram mais. As pessoas não saboreiam mais estar na companhia do outro, né? Não saboreiam mais aquela coisa do café, do chá das 5, né? Como os ingleses tanto falam, né? As pessoas perderam aquela coisa, né? Ninguém quer visitar, ninguém quer ser visitado, né? Então está todo mundo vivendo no seu mundo, só que esse mundo está em guerra. Na pandemia nós tivemos, a cada 4 mulheres, uma sofreu abuso físico. Muita coisa. Né? Muita coisa, pô. 25% das mulheres sofreram um tipo de abuso, né? E hoje nós temos, pela lida, né, científica, que 30% das mulheres já sofreram algum tipo de abuso físico. E, principalmente, abuso sexual, né? Então, nós estamos vivendo numa sociedade que quer paz, que anseia pela paz, mas não deseja edificar essa paz dentro de si. E olha que na pandemia, né, Rafael, as pessoas valorizaram muito o contato humano entre família, né? Porque foi tudo limitado, ficou tudo fechado. Então a gente valorizou, olha, valorize aqui o seu irmão, valorize aqui a sua família, né? E parece que assim que acabou a pandemia, a gente está cada vez mais bravo, a gente está cada vez mais estressado. Em cima desse estresse, né, que é o que a gente está abordando nos transtornos mentais, o que seria remédio espiritual? E até aqui, para ser um pouco mais prático aqui com a nossa audiência, que você acabou de relatar que tem muita gente sofrendo, né, calado aí em casa, porque o celular deixa ali. Então, a pessoa, às vezes, o celular é o confidente dele. Quais seriam esses remédios espirituais para acalmar toda essa população? Existe essa possibilidade? O grande remédio espiritual para acalmar toda a população seria que as pessoas se reconectassem com elas mesmas. Reconectar com ela mesma. As pessoas estão com saudades delas, porque as pessoas não estão sendo elas. Né? Geralmente as pessoas costumam ser cópias, costumam ser aquilo que os pais querem delas. As pessoas costumam andar em manada. Ou, deixa eu colocar aqui, ou o filtro do Instagram, né? Ou o filtro do Instagram. Né? Inclusive, Fernando, vai virar transtorno mental, já catalogado no próximo DSM, né, que cataloga os transtornos mentais, porque as pessoas, elas utilizam aquele filtro e começam a fazer cirurgias plásticas para ficar igual o filtro do Instagram. Então, isso já está sendo catalogado como transtorno mental. Você tem que ser aquela pessoa do filtro do Instagram. Então, as pessoas, além de se cobrarem, por que as pessoas estão estressadas, Fernando? Porque elas querem ser muito além daquilo que elas são. Isso não significa que nós não vamos evoluir, que nós não vamos crescer, que emocionalmente nós não vamos amadurecer para conquistar coisas. Mas é que nós vivemos fases. As pessoas vivem a fase do vestibular, vivem a fase do trabalho, da dedicação, né, e essa fase é mais duradoura, mas as pessoas estão querendo viver tudo de uma vez só. Então, nós somos como computadores, né, e o nosso hardware não está aguentando a quantidade de janelas que estão abertas. Né? Então, essas janelas abertas ao extremo geram o quê? Uma pane. Né? Então, nós estamos... a síndrome de burnout, por exemplo, que é um tipo de transtorno, ela já está gerando nas pessoas uma incapacidade funcional nos trabalhos. Olha que perigo. Olha que perigo. Você tem uma parte da população que se entrega demais ao trabalho, passa 12 horas por dia, né? E uma outra parte da população e o filósofo Sêneca nos pede para a gente fazer essa contagem, né, no livro dele, Brevidade da Vida, para que a gente conte quanto tempo que a gente gasta em determinadas coisas. A média da população brasileira, olhando para telas
nas redes sociais, são 4 horas por dia. Sabe quanto é que isso significa, Fernando? Em 80 anos de vida, 25 anos. Nós passamos 25 anos dormindo e 25 anos nas redes sociais. Olha que enredo. E o pior, Rafael, eu fiz uma análise comigo mesmo, bem lá atrás, né? Assistia o telejornal da noite, não me recuso a falar o nome do telejornal que eu assistia, e que até a gente tinha aquele hábito, né, de sentar e assistir. Não, vai começar o jornal, vamos ver o jornal, vamos assistir o jornal. Terminava o jornal, você não lembrava de nada. O presidente fez isso, o ministro fez aquilo, Israel não sei o quê, a Londres não fez o quê, não acrescentou nada, mas era aquele hábito. E aqui no dedão, né? No dedão você fica aí meia hora, 1 hora, você desliga e fala, o que você aproveitou daquilo ali? Então, é o que você falou. Então, são 20 anos, em média, que você literalmente jogou fora, né? Sim. E em cima dessa análise, né, que eu quero voltar aqui no... Quer dizer, tudo isso é transtorno mental. Ô, Rafael, quem que é o espírito Hamed? E um breve resumo aqui, o que ele acaba, para quem já quiser saber mais sobre o livro, né? Qual que é o tópico principal do livro e quem que é o espírito Hamed e como que é a sua conexão com ele. Eu acredito que você já esteja ligado a ele há bastante tempo, né? Interessante, Fernando. O espírito Hamed está ligado a mim em mais ou menos 1 ano e meio, né? Porque... não é tanto, né? A mediunidade começou a aflorar em mim tem uns 3 anos, né? Então, ele só me pegou mesmo pelo braço quando deu 1 ano e meio. Então, eu me permiti, né? Apenas quando eu me permiti, porque os espíritos nunca fazem nada contra o nosso livre-arbítrio, né? Então, o espírito Hamed é um espírito hindu, um espírito que trata das questões emocionais, tanto de ponto de vista científico, quanto filosófico, né? Quanto moral, que aí falamos de uma questão não religiosa, mas uma questão de religiosidade, né? Quando ele fala do cristianismo, ele está falando de religiosidade, né? Vemos aí a religiosidade, né? As lições, né, que a religiosidade pode nos ofertar nesse processo, né? Porque o espiritismo, ele trabalha um tripé, né? Ciência, filosofia e religião. Mas não é a religião dos dogmas, não é a religião dos horários corretos, né? Do fechar de portas do centro espírita, ou da igreja, ou do templo religioso, né? É você trabalhar a religiosidade que você tem dentro de você. Então, esse espírito trata isso, né? Então, ele trabalha também de uma forma muito forte, e comigo, o aprofundamento dos transtornos mentais, o que são os transtornos mentais, né? A gente coloca do ponto de vista terreno também, para respeitar a ciência, porque os espíritos têm uma baita de um respeito, né, pela ciência da Terra, até porque pela ciência da Terra que nós conquistamos, né, que nós crescemos, que nós evoluímos, né, a tecnologia, né, da medicina, mas os espíritos também desejam se aproximar, trazendo a medicina espiritual, que é a medicina do futuro, que é uma medicina que os nossos olhos ainda não enxergam, mas nós já começamos a ter os primeiros sinais, né, as primeiras percepções. Então, os transtornos mentais, ele explica nesse livro, ele traz, né, e vão ter outros, né, é uma série com vários transtornos, porque próximo da SM já vão nascer uns 5 novos, né, e, inclusive o da tecnologia, inclusive a questão da pornografia, né? Tem transtornos que ainda vão eclodir muito mais, né? Transtorno é o quê? Um conjunto de sintomas. Então, você precisa catalogar esses transtornos, porque a gente precisa medir o que a gente está tratando. Então, você tem que ter ali alinhado esses sintomas. Mas existem, além daquele transtorno, existem causas espirituais
para que eles estejam acontecendo. É isso que o espírito Hamed traz, né? Quais as causas espirituais desses transtornos e também quais são os possíveis remédios que nós podemos tratar as pessoas nas diversas dimensões, não só na espírita, mas biopsicossocial e espiritual. Entendeu? Bom, eu vou focar aqui 2 transtornos, né? Se é que eu posso chamar de transtorno. A bipolaridade, né? Você acorda de manhã feliz da vida, chega na hora do almoço, você quer matar o primeiro que está na sua frente, né? Ou vice-versa, né? E também sobre o autismo, que a gente tem observado um número crescente e assustador de nascimentos que estão sendo diagnosticados com os diversos níveis do autismo. Eu, quando era bem pequeno lá, adolescente, fulano tem um filho autista. Demorava 1 ano ou vários anos para alguém comentar isso comigo, né? Hoje, praticamente é todo dia. Você aquele ali é autismo, aquele ali... E já tem hoje pessoas pedindo emprego, né? Já vem fazer a ficha, eu tenho um pequeno nível de autismo. Mas vamos lá. Então, desse olhar espiritual, que é o que você foca bem aqui no seu livro, né? Como que você interpreta a bipolaridade? E depois a gente fala sobre o autismo. Bacana, Fernando. A bipolaridade, na verdade, não é essa oscilação de humor, né? Isso está mais para o borderline, que com o estopim ele vira uma montanha-russa, né? Que é outro tipo de transtorno, né? Você sai da água para o vinho, né? Você está calmo e daqui a pouco a gente está começando a discutir e trocando, né? Insultos fraternos, né? Uns com os outros. Então, o borderline ele tem essa característica. O bipolar ele já é diferente, Fernando, porque vou falar principalmente do bipolar tipo 1, porque ele traz uma fase aguda de euforia, né? Quando a pessoa entra no estado eufórico, o bipolar ele tende a entrar no estado eufórico. O que é entrar nesse estado eufórico? É você começar a gastar, é você perder o controle, o juízo, né, sobre as suas questões financeiras, você tem a sua energia aumentada, maximizada, né, você correria, por exemplo, não sei se você corre, Fernando, mas você correria uma São Silvestre, com tanta energia que você tem. Desculpa, as questões bipolares, né, as pessoas bipolares, quando elas entram nesse estado de euforia, geralmente, elas ficam muito enérgicas, né? A questão dopaminérgica, a questão serotonérgica. Então, elas começam projetos inimagináveis, né? Não conseguem terminar, elas compram um carro do ano, elas começam a perder a noção mesmo daquilo que estão fazendo. Elas entram no estado de euforia. Desculpa, Fernando. A voz deu uma... Vai lá tomar uma água lá, enquanto, aproveitando aqui esse suspiro dele, deixa eu colocar aqui, estou falando com o Luciano, desculpa, com o Rafael, deixa eu voltar aqui a tela. Aqui, esse aqui é o Instagram dele, Rafael GV Papa, para você seguir ali, tem várias publicações sobre o conteúdo dele, e ele está cercado de pessoas ali que a maioria de vocês conhece. E também temos aqui o YouTube dele, Psicólogo Rafael Papa, também com vários conteúdos, onde você pode estar, inclusive, se aprofundando, né? Porque aqui é um bate-papo de pouco tempo, mas ali no canal dele você vai ter outros conteúdos para você poder se aprofundar. Então, Psicólogo Rafael Papa. Pronto aí? Já tomou aguinha? Tá tudo em paz agora, viu?
É porque Juiz de Fora tem 5 estações do ano, Fernando. Quando você vier aqui, você vai ver, entendeu? Então você amanhece no verão e dorme no inverno. Não vem com esse papo, não, porque de saúde eu conheço e o teu mentor espiritual aí já puxou sua orelha. O senhor faz o favor de tomar mais água, o senhor faz o favor aí de tomar própolis, de cuidar um pouco mais da saúde. Não somente o Rafael aqui, mas todo mundo que está aí na nossa audiência, inclusive agora, né, Rafael, nesse momento turbulento, né, a gente tem que cuidar do nosso corpício aqui, do nosso corpo físico, porque parece que o que vem pela frente aí vai exigir muito do corpo físico e também da parte espiritual, não é isso? Exatamente, né? E engatando... E os espíritos devem estar felizes com a sua puxada de orelha, viu? Porque eles adoram isso, né? Outro dia eu estava com o espírito de Dr. Ludwig, que é um espírito alemão, né? Que viveu lá na Segunda Guerra Mundial, né? E era médico pessoal do grande, né? Médico pessoal do grande homem, né? Da época. E uma vez eu estava fazendo... Engraçado, eu estava... esticando as minhas pernas, né, no canto da sala de cirurgias espirituais, né, cansado, né, talvez pelo sobrepeso ali, as pernas cansaram. Rapidamente o espírito veio até mim e me disse: como assim? Como é que você vai atender 3.000, 2.000 pessoas, né? E você está atendendo 100 aqui, já está desse jeito? Aí já puxam a nossa orelha, né? Já fazem isso, né? Então é bem bacana. Você também tem essa parte de cirurgia espiritual, você atende? Sim, a gente atende, né, na Fraternidade Espírita João Batista, lá no Rio de Janeiro, né? Nós atendemos, né? Lá em Campo Grande, né? Nós temos o Centro Espírita, uma sala especializada, né? Lá atende o Dr. Fritz, lá atende o Dr. Frederico von Stein, né, que atuou muito no Lar de Frei Luiz por muito tempo, né? O Hamed também, algumas vezes por mim, ele faz algumas observações, sessões. Eu fico muito mais na parte de observação dos casos psiquiátricos ainda, né? E temos diversos outros espíritos, né, que atuam no nosso centro, né? O Dr. Bartolomeu Tacchini, grandes médicos da Terra estão lá na nossa sala, né? E que tem, inclusive, nome de hospitais, eles não gostam de comentar o nome deles, né? E eu não posso aqui passar dos limites, né, de quem está lá, mas se as pessoas quiserem conhecer, vão para lá e vão ver que médicos são esses, né? Então, temos uma interação muito gostosa com esses espíritos, né? Porque nas cirurgias espirituais, Fernando, a gente descobre o quê? Que, por exemplo, um caso de bipolaridade, a parte espiritual nos diz que nós temos um conflito entre os polos, ânimos e ânimas, porque as pessoas estão vivendo conflitos existenciais de toda sorte, né? Você é uma coisa, mas você quer ser outra, né? A gente está vivendo conflitos existenciais, o que gera a bipolaridade é esses polos ficarem se modificando, né? Esses polos eles vaguearem um entre os outros, né? Porque as pessoas estão muito indecisas em seus processos de tomada de decisão. O que ocorre é o que? Isso vale para todos os transtornos. Nós já trazemos de outras existências o inconsciente extremamente perturbado. Extremamente perturbado. Por conta dos erros do pretérito, por conta das dificuldades, da responsabilidade de estarmos aqui. Aí a gente já dá uma puxadinha no autismo, que é um pouco sobre isso. Tá, mas antes de falar do autismo, vamos colocar pimenta aqui na conversa. A suave sereno. Não existe bipolar. Nós somos multipolar e isso não é nenhum transtorno. Eu estudei isso há 9 anos. Então, suave veneno, tá, não concorda. Agora, Daniela, qual profissional procurar para saber sobre bipolaridade ou borderline? Só para a gente, então, focar aqui na nossa pauta e a conversa assim mesmo, né, pessoal? A gente vai conversando.
Eu estou aqui com Não, o com Rafael certeza. Papa, transtornos mentais. Então, pegando aqui o gancho e finalizando aquela tua primeira resposta, né? Qual profissional procurar para saber mais sobre bipolaridade e borderline? Então, conclua, o Rafael, para a gente entrar no autismo, sobre essa questão da bipolaridade, né? E a Suave Veneno falou que todo mundo é multipolar. E qual profissional procurar? Mas antes de responder qual profissional procurar, nesses seus encontros espirituais, a borderline, que ficou muito famosa recentemente, né? Sim. Dá para você tratar isso com remédio espiritual? Sim. Então, Fernando, o que acontece? Tanto na bipolaridade, né, que é causada muito por esses conflitos que nós trazemos de outras eras, né, e que aqui são intensificadas porque nós vivemos em conflitos. Como nós falamos, existe uma guerra íntima que acaba gerando esse tipo de conflito. Só que existe um componente que vale tanto para o borderline, quanto para a bipolaridade, quanto para qualquer outro transtorno, que são as questões obsessivas. Por exemplo, o Dr. Fritz, o que ele faz quando ele atende um paciente? O Dr. Fritz olha para o paciente e percebe: você está com uma dificuldade mental, porque ele vê o campo perispiritual do paciente, né, ou da pessoa assistida. Ele não olha apenas o cérebro, ele olha o espectro do perispírito, né, que é o corpo espiritual que todos nós temos. Então, o que ele faz? Ele faz uma cirurgia espiritual naquele campo perispiritual para que a pessoa possa ter um alívio daqueles sintomas, né? Para que determinadas gavetas mentais sejam reencaixadas. Então, nós temos diversos casos de sucesso, né? Pessoas com transtornos mentais que nos buscaram e, através das cirurgias espirituais, elas conseguiram, de certa forma, né, alcançar melhorias no campo da ansiedade, no campo da depressão, da bipolaridade, do borderline. E o outro componente gravíssimo, Fernando, é os processos obsessivos, que são espíritos do passado, espíritos com ideais, espíritos vingativos, que fazem um processo de obsessão, né, das pessoas aqui na Terra, né? Então, esses processos obsessivos, por exemplo, Fernando, se você tiver uma tristeza, o que eles fazem? Eles encontram em você essa tristeza e potencializam essa tristeza. Eles pegam aquele sentimento, aquela questão mal elaborada dentro da pessoa e potencializa. Então, por exemplo, quantos casos já nos procuraram de pessoas que estavam ali com uma depressão, com uma tristeza, com uma bipolaridade, por exemplo, e nós percebemos que a virada maníaca do bipolar, né, que todos nós temos dois polos, hemisfério esquerdo e hemisfério direito, braço esquerdo, braço direito. Nós somos seres bipolares, nós somos humanos bipolares. Se a gente for pensar, existe o lado esquerdo e o lado direito, né? Então, nós temos dois polos psíquicos, ânimos e ânima, né? Então, nós somos seres naturalmente bipolares. Mas nós percebemos, em muitos casos de bipolaridade, ações de espíritos obsessivos. Processos obsessivos complexos que atingem, né, a camada psíquica da pessoa, alterando a sua maneira de enxergar o mundo, aprofundando a pessoa numa tristeza, aprofundando a pessoa numa revolta, transbordando processos de ansiedade também. Então, por exemplo, se eu botar aqui de 100 pessoas, que possivelmente eu já passou pela minha mão, e que tem algum tipo de transtorno mental, e falando dos bipolares, de 100% dos bipolares haviam processos de vingança desses inimigos espirituais. Ou seja, o plano espiritual no processo de vingança para fazer com que a pessoa se desequilibre ainda mais, né? Então, esses espíritos são evocados e são encaminhados para que elas possam ter uma melhor resolução da sua vida psíquica.
Aí você tocou numa ferida, né? Obsessão espiritual. Você até já sabe o que eu vou perguntar, né? Nós temos uma audiência aí bastante heterogênea, né? Bastante diversificada, bastante variada. Eu não acredito nisso, eu não acredito em Deus, eu não sou espírita, eu sou crente, eu sou católico, eu sou budista. E aí, o que você responde quando alguém vai te procurar enquanto psicólogo, né? Que você é psicólogo também, e a pessoa, não, mas isso daí não acredito em espírito, né? Principalmente nesse mundo moderno de hoje, né? Se fosse lá na época dos nossos avós, eu tenho certeza que isso era muito mais comum no dia a dia, esse tipo de vocabulário. Mas a pessoa está depressiva, a pessoa está bipolar, a pessoa está ansiosa, e vem, olha, tem um espírito obsessor aí do seu lado. E aí, como é que resolve? Fernando, tem três maneiras de resolver. Uma é não acreditar. Uma é não acreditar nisso, e é livre-arbítrio das pessoas não acreditarem, né? A outra maneira é a gente se lembrar de, há 2000 anos atrás, teve um ser que veio à Terra, chamado Jesus, que fazia exatamente isso com as pessoas transtornadas, que apresentavam transtornos mentais. Se você reparar nas escrituras, se você reparar nos processos que Jesus, e ele diz aos seus discípulos, ide a eles, curai e expulsai os endemoniados, o que chamamos hoje de obsessores, né? Eu acho até cruel esse nome, porque é um nome tão feio, né? Poderia ser um nome mais bonito. Então, quem começou com esse processo não fui eu, né? Há 2000 anos atrás, teve um rapaz que decidiu vir à Terra, né? Se dizendo Jesus, o Messias, que fazia esse tipo de processo. Então, não fui eu, né? E em muitos casos ele atendia e ele conseguia verificar que ali havia um espírito obsessor. Então, a primeira é não acreditar. A primeira é não acreditar. A segunda, você resgatou a história de Jesus. E a terceira? E a terceira é nós temos uma observação científica sobre os aspectos espirituais. É a gente se permitir, Fernando, a observar. Eu vou me permitir passar por um processo de desobsessão e vou sentir como me sinto após. Nós precisamos de mais estudos, de mais pesquisas, das pessoas se permitirem. Olha, tá bom, eu não acredito, mas eu vou passar. Porque para eu saber sobre alguma coisa, Fernando, para eu ser experiente em alguma coisa, eu preciso viver a experiência. Você é jornalista. Aí você entra no outro aspecto, né? Jesus, em suas passagens, quando ele curava as pessoas, sempre tem aquela associação. A tua fé te curou. Ou seja... A tua fé te curou. Você se permitiu. Eu acreditei. Agora você está falando que a pessoa não precisa acreditar. Ou precisa, a terceira opção é se permitir a passar aí por esse processo, entre aspas, né? por essa terapia espiritual para poder se livrar. Eu não precisaria ter fé nesse tratamento espiritual para poder atingir o meu sucesso da minha cura? Fernando, você lembra de Pedro, quando Jesus pediu a Pedro para ir pescar com Pedro, e quando eles foram para o mar, Pedro acreditava em Jesus? Não. No começo não, né? Pedro não acreditava em Jesus. Kardec não acreditava que havia espíritos. Tudo científico começa com uma pergunta. Tudo se começa com um questionamento. Tudo começa a partir, e são questionamentos válidos. Mas Pedro precisou passar por uma experiência de ver uma rede cheia de peixes para falar, poxa, existe alguma coisa aqui. Muitas vezes a espiritualidade, sem as pessoas quererem, atuam nas pessoas para mostrarem que existe algo a mais. Para mostrar a elas que existe algo diferente. Por exemplo, Jung, ele trabalha com a espiritualidade. E a pessoa que mais buscava Jung era quem? Einstein.
Einstein, para mim, uma das maiores mentes que passaram pela Terra, uma das maiores pessoas que, né, estiveram aqui entre nós, no campo da ciência, buscava Jung porque não acreditava nas questões muito materialistas de Freud. Acreditava numa psicologia transpessoal, algo que transcenda, algo que tem o polos, ânimos, ânimas, isso que a gente está conversando, Jung, Carlos Gustavo Jung, já trazia para nós, né? Então, as pessoas têm o direito de não querer, de ter o direito de não acreditar. Mas se eu faço um livro para você, Fernando, e te trago 10 casos com uma análise crítica, psicológica, né, com as variáveis que envolveram aquele transtorno, eu estou dizendo para você, existe uma possibilidade. E eu peço para você, se permita passar por isso, porque, de repente, uma pessoa está vivendo um processo de depressão gravíssimo, como eu já vi, né, recentemente uma artista da Globo nos procurou, e ela, há 15 dias ela não conseguia pegar no roteiro. Falei, vamos levar para desobsessão. Eu já percebi ali que era um processo de obsessão. Antes de eu jogar remédio, antes de eu jogar a pessoa para o psiquiatra, antes de eu entupir a pessoa de medicações para que ela saia daquele processo, porque era um processo que tinha 15 dias, tinha acabado de começar, decidimos levar para a desobsessão. Então, ela chegou lá muito assustada, ela nunca tinha passado por aquele processo, mas quando ela entrou na sala, os espíritos falaram, deixa a filha entrar. Se manifestou um obsessor dizendo, eu quero destruir a sua vida. Dizendo que ela havia feito coisas erradas do passado e que hoje aquele espírito estava cobrando ela. E ela disse que a cabeça que ela tinha hoje não era a cabeça que ela tinha no passado e pediu desculpas para ele. E no médium, né, que deu a passividade naquele espírito, eles se abraçaram, né? Fernando, cadê a depressão? Acabou. Acabou, ela não precisou se entupir de remédios psiquiátricos. Tirou com o dedo, como se tirasse com o dedo. Porque no caso era de fato uma obsessão complexa que estava atrapalhando a caminhada dessa nossa irmã. Tá. Entendeu? Então, será que vale a pena será que não vale a pena a gente olhar também para essa outra dimensão espiritual, ao invés da gente se entupir de medicações, como você conversou com um rapaz, esqueci o nome dele aqui, foi o último, que trata a natureza de Deus, trata as pessoas com a natureza, né? Ao Joel Aleixo, o alquimista? Acho que é o alquimista, né? Quer dizer, a pessoa já está indo para 10 psiquiatras diferentes, já não tem mais respostas, ela se entope de remédios, ela se envolve com essas medicações todas e não tem respostas. Não tem respostas. Faz terapia, tenta mudança comportamental, mas o que está ali instalando na pessoa, de fato, aquele transtorno psiquiátrico, é uma obsessão complexa, Fernando. Entendi. Bom, e nós ajudaríamos as pessoas a ter uma saúde mental muito mais funcional se nós abordássemos e colocássemos a parte espiritual, né, dentro desse componente biopsicossocial. Tá bom. Bom, Rafael, sobrou pouco tempo aqui para o autismo. Na visão espiritual, né, esse transtorno, né, que é o autismo, qual que é a explicação? Fernando, acabou de sair agora uma pesquisa, mais de 200 mil autistas, né, nas escolas, os professores não sabem o que fazer, e isso vai aumentar, porque o Dr. Fritz recentemente conversou comigo e disse que há grupos e grupos de autistas que reencarnarão no planeta. Né? Essa condição
para o plano espiritual, existem questões materiais, genéticas, biopsicossociais, existem, né? Mas existem também questões espirituais, uma psicogênese espiritual para casos de grupos autistas. A responsabilidade de estarmos encarnados, a responsabilidade de mergulharmos na matéria, a responsabilidade de vivermos em família, de reajustes familiares. Geralmente, as pessoas mais difíceis da nossa vida, Fernando, estão onde? Dentro da nossa família. Porque são os principais reajustes que nós precisamos fazer. Então, quando você está de frente para alguém que te assassinou no passado, na mesma família, por mesmo grupamento familiar, né? Você acaba tendo, né, de certa forma, uma responsabilidade, um medo muito grande. Então, esses espíritos, ele vem nessa condição, porque tendem a evitar, né, tendem a evitar que esses processos reencarnatórios, eles ocorram. Então, por isso, eles lesionam o que o Dr. Paulo César Frutuoso nos fala, com todo o carinho do mundo, né? Lá do Rio de Janeiro, do lar de Frei Luiz, lesionam a parte perispiritual, porque se negam, né? Lesionam o sistema nervoso central, porque se negam a reencarnar, né? Então, vem na condição de autista por essa responsabilidade que todos nós sentimos, que é de estarmos aqui vivendo, experimentando a vida. Por isso que eles se isolam tanto. Por isso que muitos andam, Fernando, na ponta do pé. Eles não querem ter contato com a Terra. Por isso que eles se isolam socialmente, porque eles não querem ter contato com as pessoas. Então, uma explicação que o Hamed nos traz, que o Dr. Fritz e Frederick von Stein e tantos outros amigos espirituais nos trazem nessa obra, né? E a única forma, Fernando, da gente tratar o autista primeiro tirando essa sentença dele de autismo, né? Acho que todo transtorno não é uma sentença, é só uma condição, né? Igual uma diabetes, né? É só uma condição e você pode se relacionar melhor com ela a partir do momento que você ama o autista. Porque o autista, por exemplo, Fernando, se você não me recebe bem aqui, eu me sinto desconfortável. O autista, ele se sente mais desconfortável ainda. Então, ele precisa ser muito acolhido, amorosamente amado, para que ele se sinta em casa, para que ele se sinta seguro, para que ele se sinta parte disso aqui que a gente está vivendo. Então, por aí. Essa explicação, ela tem a espiritualidade... Tem uma lógica, né? Tem um raciocínio lógico aí. Logicamente, estou falando aqui com Rafael Papa e essa explicação baseada na doutrina espírita tem essa lógica. Para concluir aqui, Rafael, tem algumas colocações, e a gente tem que ser bem breve. Por exemplo, a 51 Carminha. Esse nome é sugestivo, hein? Desculpe, mas não pode ser que o cérebro da pessoa está comprometido? Eu amplio essa pergunta aqui pelo seguinte, né? O cérebro, para funcionar, precisa de sangue, de oxigênio, de nutrientes, aminoácidos, proteínas, né? Precisa toda o CNTP lá, né? Condições normais de temperatura e pressão. Precisa estar tudo certinho para poder funcionar. O que a Carminha está dizendo aqui é que, às vezes, o autismo pode ser uma deficiência da proteína A, da proteína B, de um aminoácido X, de um aminoácido D, ou seja, um desequilíbrio fisio-metabólico. Ou seja, ela cai na ciência convencional da medicina. Eu tenho isso porque está faltando uma parte aqui do tecido e ponto final. Não tem nada a ver com o espírito. Acho que foi isso que ela quis dizer. Sim. Não, tem tudo a ver. Você tem, Fernando, o corpo físico é uma extensão do quê? Do psiquismo. Do espírito? Do psiquismo. Do espírito.
né? Por quê? O corpo físico, quando a gente morre, ele não continua mais, né? Nunca vi num velório, né, alguém levantar, a não ser que ele esteja num caso de catalepsia, né? Ele levantar do caixão, né? Então, de certa forma, o corpo físico é uma extensão do psiquismo. Isso que nos fala é o Dr. Fritz. O corpo físico é uma extensão do psiquismo. Então, você acaba tendo essa questão da fisiologia, né, com certeza, de um autista, da deficiência de vitaminas, da deficiência de um oxigênio, né, que bombeia determinadas coisas, no caso de um mal de Alzheimer, da ausência de uma dopamina, né, que vai bombear ali a pessoa, o mal de Parkinson, principalmente, né, e hoje já existem cirurgias espirituais que eu já vi com sucesso para o mal de Parkinson. Não dá tempo da gente aprofundar, né, sobre tantas coisas, mas a condição física é muito da condição mental. Se eu estou nervoso, meus braços começam a tremer, ou os meus braços começam a tremer e eu fico nervoso, né? Existe o que a ciência ainda está trabalhando é o quê? O que começa primeiro, o pensamento ou o corpo? A dualidade que Descartes trouxe para a gente, corpo e mente. Então, para nós, trabalhamos com a psicologia junguiana, para nós que trabalhamos com a psicologia humanista, para nós que somos médiuns, estudamos espiritismo, a mente, né, formula, e nós temos o perispírito, que é o modelador biológico, e organiza o corpo físico. Então, o espírito pensa, o perispírito transmite, e o corpo executa. Né? Então, é uma frase do nosso ilustre Allan Kardec. Né? Então, para nós, a mente, ela é o princípio de tudo, né? A mente vem desaguar no corpo físico, que é um grande oceano da vida. Sim, existem disfunções orgânicas, precisam ser tratadas, precisam ser, né, minimizadas para que aquele autista sofra menos, com certeza. Não há um descarte da questão material e física. Mas o que promove, o que faz acontecer aquele processo são questões emocionais, questões espirituais, né? Senão nós estaríamos dizendo que o remédio é a cura para um processo de depressão. Entendeu? São informações que transcendem um pouco a racionalidade aqui dentro desse limite da normalidade. O que a gente está fazendo aqui hoje é um exercício para que você, audiência, tenha uma outra opção, porque a gente sabe aí, quando a gente fala de transtornos mentais, depressão, ansiedade, as doenças, né, os desequilíbrios emocionais, é uma dor muito profunda, né? Porque se você tem uma dor ali, tipo uma dor de barriga, você toma ali um remedinho e resolve, né? E aqui nas dores da nossa mente, do nosso espírito, da nossa emoção, a medicina convencional não evoluiu tanto e fica aí nessa constante busca pelo equilíbrio emocional para você ter paz, né? Porque a pior coisa que pode acontecer com a gente é essa dor emocional, né? Essa dor mental que dói mais do que aí uma pedra no rim, com certeza. Eu conversei aqui com o Rafael Papa, a conversa está muito boa, eu vou ser obrigado a convidá-lo novamente, né, para poder darmos uma continuidade aqui no assunto. O assunto vai longe, as pessoas aqui estão gostando, está pegando fogo aqui a audiência aqui, porque logicamente temos uma audiência bem diversificada aí. Rafael, muito obrigado pela sua participação. Quem quiser adquirir o livro e aí entrar em contato com você, eu vou compartilhar a tela aqui mais uma vez. 1 minuto aí para sua mensagem final, por favor. Fernando, primeiro, muito obrigado, viu?
muito obrigado pela participação no teu programa, né, nesse local, né, de verdades científicas, né, e a gente pede licença, né, para a gente falar de coisas que transcendem e muitas vezes podem causar não compreensão, mas a gente aprendeu com o Francisco Cândido Xavier, né, nosso querido Chico Xavier, né, que a gente tem que largar um pouco a necessidade de ser compreendido, né, mas estou muito feliz de estar aqui com você, de conhecer você, vejo que o seu programa é extremamente útil para as pessoas, tá? A parte nutricional, a parte do que vocês conversam, a natureza, né? Eu já assisti alguns programas e é muito gostoso, né? É muito gostoso ver a maneira como você conduz e tenho certeza que esse canal tende a crescer muito mais. Então, e deixar para as pessoas um recado. O maior patrimônio que nós possamos ter são dois grandes santuários. Um que eu preciso cuidar, e a gente brincou aqui, que é o do corpo físico. A gente não pode abandonar esse santuário. Eu tenho abandonado, viu, Fernando, às vezes. Mas é por causa de alimentação, viu? Eu adoro uma pizza, eu sou meu avô era italiano, né? Veio para cá com 14 anos, né? E essa questão toda, né? Mas que a gente também tenha a saúde mental como um patrimônio também. Que nós possamos unir essas duas, corpo e mente. Mensana, né? Corpore sano. Exatamente isso, meu amigo. Então, que Deus abençoe você, o seu programa, te energize para que você sempre tenha forças, né, para iluminar corações, porque a gente não sabe quem que a gente está atingindo aqui, né? Então, que Deus abençoe você e o teu caminho. Muito obrigado aí pelas palavras, Rafael. Gostou dessa live? Deixa aí o seu sinal de positivo, é muito importante para que a plataforma entenda que esse assunto deve ser compartilhado com mais pessoas. E também coloque esse link aqui no grupo da família, no grupo aí dos seus amigos da empresa, porque eu tenho certeza que parte, ou às vezes um minutinho que seja da nossa conversa aqui, minha e do Rafael, pode realmente ajudar uma pessoa que está lá precisando muito, né? Independente se você acredita ou não, eu sempre falo aqui nas minhas lives, procure a segunda, terceira, quarta, quinta opinião. E às vezes, meu amigo, naquela tua angústia de procurar o caminho de ter saúde novamente, essas barreiras, essas crenças limitantes, elas vão embora. Porque chega um momento na sua vida que você vai tentar de tudo para poder voltar a ser aquela pessoa que você considerava ser saudável, feliz, a alegria de viver. Nesse consultório aqui não deu certo, você vai no outro, não deu certo, você vai no outro, não deu certo. Então, de repente, essa live pode ser a porta que estava precisando para você. Muito obrigado, Rafael. Até a próxima live. Tchau. Obrigado.